O caso Marielle Franco assombra Bolsonaro na CPI. O ex-governador Wilson Witzel associa o presidente e seu clã familiar ao assassinato da vereadora no Rio e pede uma reunião secreta para mostrar mais documentos. Na política, Marcelo Freixo e Flávio Dino caminham para o PSB. Lula reorganiza a oposição pela esquerda. Na economia, a inflação dispara e cresce o risco de apagão de energia, enquanto avança a privatização da Eletrobras. O país chega a 500 mil mortos pela Covid-19. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. O ex-governador do Rio, Wilson Witzel, foi convocado à CPI da pandemia para falar sobre os recursos federais e sobre o combate à Covid-19. Era uma tentativa dos bolsonaristas de tirar o foco do governo federal e colocar sobre os governadores, que é o discurso do Bolsonaro, né? Mandei dinheiro e não combateram a pandemia. É mentira, né? O dinheiro que segue para os estados é o dinheiro que todo ano vai, é o dinheiro normal do orçamento. Mas deu errado a estratégia, porque Witzel acabou levando para dentro do plenário da CPI o caso Marielle Franco. Pelo jeito, isso preocupa demais a família Bolsonaro. Witzel, que sofreu impeachment no Rio de Janeiro, acusado de corrupção, o Witzel que foi eleito com discurso bolsonarista, foi apoiado pela família Bolsonaro, o Witzel que fez um governo de matança, de louvar a morte, de dizer que ia atirar na cabecinha, um bolsonarista, mas virou inimigo do governo Bolsonaro. Por quê? Ele disse que, a partir do momento que avançaram as investigações sobre o caso Marielle Franco, a família Bolsonaro passou a persegui-lo e quis derrubá-lo, né? Ele disse que isso foi muito claro. Então, ele associou a família Bolsonaro ao assassinato da Marielle, principalmente depois que foram presos os executores da Marielle, entre eles o Rony, né? E um deles morava dentro do condomínio da família Bolsonaro. Então a gente sabe por que eles estão preocupados. O Flávio Bolsonaro, o filho do presidente, foi para a CPI nesse dia e tentou intimidar o Wilson Witzel. Eles bateram boca dentro da CPI. Vamos acompanhar um trecho. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Tem que garantir isso. Só um minutinho. Isso é uma intimidação. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao depoente. Intimidação. Só vou pedir, peraí, só um minutinho. Intimidação, Só um esse foi meu nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Lógico. Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto, que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame O senhor veio aqui falar na CPI, o senhor sabe. Vocês não... E vocês... Olha, só um minutinho. Quando eu começou a CPI, eu tinha mais cabelo. Já perdi bastante, por favor. Eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui, por favor. Bom, o ex-governador Witzel disse que não ia se intimidar, que ele não era porteiro para ser intimidado. Uma referência ao porteiro do condomínio, na Barra da Tijuca, que, segundo muita gente, sofreu intimidação do governo federal, da família Bolsonaro e até com ajuda na época do Sérgio Moro, porque ele tinha muito para contar sobre o assassinato da Marielle Franco. Disse que não era porteiro e pediu uma reunião secreta da CPI, para poder revelar mais detalhes sobre esse caso. A CPI vai marcar esta reunião. Agora a gente tem que ver, será que ele tem mesmo que trazer elementos novos ou o Witzel também é esse fanfarrão que estava aproveitando a CPI para fazer palco político, né? Temos que ter um pouco de cautela porque ele também não é fluxicheire. É um dos caras que quebraram a placa da Marielle Franco
quando ela já estava morta, evidentemente. O Witzel tem, para surpresa de muitos, defendeu o Lula na CPI. Diz que, assim como Lula, ele é vítima de um processo injusto e de perseguição política. As coisas mudam, né? A terra gira e o Witzel agora se transforma num elemento central que pode levar à derrota e a agravar, né, a situação da família Bolsonaro. Bom, o presidente segue na defensiva, tenta criar fatos políticos e tenta mobilizar a turma dele. Vocês se lembram na semana passada aquela manifestação com as motos? Eles chegaram a dizer que tinha 1 milhão de motos na rua. 1 milhão de motos é quase como se a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, inteira estivesse em cima de uma moto. Não existe. Aí aos poucos foram sendo feitas as contagens, algumas pessoas fizeram pelo vídeo, e principalmente a contagem mais simples que existe, a do pedágio, porque a turma do Bolsonaro esqueceu que tinha passado pelo pedágio, numa rodovia aqui próxima da capital paulista, e aí foram registradas 6.600 motos, mais ou menos. A polícia tinha falado em 12 mil. De qualquer maneira, se for 6, 8, 10 mil motos, algumas com garupa, não chegaram a 15 mil pessoas na manifestação bolsonarista. É muito, mas é pouco. De moto faz barulho, mas se fosse uma manifestação de pessoas ali na rua, uma manifestação entre pequena e média. Para um presidente da República, pequena. Então o Bolsonaro cria fatos e mente e manipula mais uma vez, e isso foi desmascarado ao longo desta semana que passou. Bom, o Bolsonaro precisa mesmo fazer cortina de fumaça, porque na economia a situação não está nada boa. A inflação disparou no mês de maio, a maior inflação em mais de 20 anos, e a desigualdade também disparou. Primeiro trimestre de 2021, que o governo estava comemorando, retomou a economia, cresceu o PIB, mas cresceu com base em agronegócio, que não gera emprego. No primeiro trimestre também, pela primeira vez em mais de 10 anos, a renda média do brasileiro caiu abaixo de R$1.000, ou seja, cada brasileiro, na média, está ganhando menos de R$1.000 por mês, e é uma queda significativa em relação a anos anteriores. Ou seja, o crescimento do PIB não traz bem-estar, ao contrário, é uma sensação generalizada de mal-estar na economia, com desemprego gigantesco, como a gente sabe. E, além de tudo, risco de racionamento de energia. Serão acionadas várias termoelétricas, né? Porque as hidroelétricas da água estão com um reservatório muito baixo. Já subiu a conta de luz, a bandeira vermelha já entrou na nossa conta, todo mundo já recebeu, e isso também impacta a inflação. No meio de tudo isso, privatização da Eletrobras, o Senado Federal aprovou essa semana, já tinha passado na Câmara e agora passou no Senado uma medida provisória que permite a pulverização das ações e, portanto, a privatização da Eletrobras, que comanda e que gera mais de 30% da energia no Brasil e que também administra os reservatórios de água. A privatização da energia e da água no Brasil é muito grave e, além de tudo, penduraram nessa medida provisória várias obrigações. O governo vai ter que gastar para a Eletrobras ser vendida. Assim é fácil, né? Ser iniciativa privada. E isso que vai a leilão, mais uma vez, entregando patrimônio público no Brasil. O Bolsonaro precisa entregar alguma coisa para o mercado, para dizer, eu sou útil ainda, me deixem aqui. Do lado da oposição, movimentações importantes esta semana. O Marcelo Freixo, deputado federal e opositor à família Bolsonaro no Rio de Janeiro, já tinha anunciado que vai do PSOL, sai do PSOL e vai para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, provavelmente para ser candidato a governador do Rio, contra o bolsonarismo. E esta semana também outra notícia importante, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é um dos mais ativos no combate à pandemia e na oposição a Bolsonaro, deixa o PCdoB e já anunciou também que vai se filiar ao mesmo partido, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Isso significa uma reorganização e tem o dedo do Lula nisso. O PSB, que antes estava aliado ao Ciro, deve ir com o Lula na eleição de 2022 e trazendo várias lideranças importantes para compor aí os palanques nos estados. Esta semana, esse fim de semana, marca também a volta da oposição às ruas com essas grandes manifestações. Quer dizer, o Bolsonaro vai de moto, a oposição vai a pé para manifestar a sua oposição e a sua revolta contra esse tipo de ação na pandemia, gerando 500 mil mortes. Justo nesse fim de semana das manifestações, chegamos às 500 mil mortes e o Brasil em breve pode passar os Estados Unidos e se transformar no país
com o maior número de mortes no planeta. A direita tradicional, dos liberais, do PSDB, está com muita dificuldade para se organizar. Esta semana, Amoedo, do Partido Novo, anunciou que não será candidato a presidente. O Luciano Huck também anunciou que não será. Bom, vai ficar lá na televisão, vai assumir um programa novo na Globo. Fizeram uma reunião para ver, então, quem pode ser o candidato dessa turma aí? E não tem nome. Eles têm aí o Mandetta, mas são nomes fracos que nas pesquisas aparecem desse tamanho. O Dória, do PSDB, talvez seja o que tenha mais chance. E talvez também o Ciro, fazendo um giro aí mais em direção à direita. Esta semana também nós tivemos uma manifestação do racismo velho de guerra do Brasil no Rio de Janeiro, uma situação lamentável, né? Um casal jovem ali da Zona Sul, de classe alta, encontrou um rapaz andando de bicicleta, sabe essas bicicletas elétricas que tem um motorzinho, né? E viram um rapaz negro andando com a bicicleta e abordaram. Ó, essa bicicleta aí você não roubou da minha namorada? Não, disse o rapaz. Então estava ele e a namorada, brancos, e abordaram o rapaz negro. Essa bicicleta acho que você roubou da minha namorada. Roubou, era dele, a bicicleta era do rapaz negro. Bom, confusão, virou um escândalo e alguns dias depois a polícia achou o ladrão. Era um branco que atuava já há vários anos na Zona Sul do Rio de Janeiro praticando pequenos roubos, pequenos furtos. Então, é mais uma manifestação de racismo explícito. Alguns anos atrás diziam, não, no Brasil não tem racismo, né? Cada vez isso fica mais explícito, né? A gente está preocupado também com a vacinação. Falei dos 500 mil mortos. Governadores tentam acelerar a vacinação. Virou até uma brincadeira, uma guerra, né, de propaganda entre eles. O Flávio Dino, no Maranhão, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o Dória. A gente tem os twitters aí, né? O Eduardo Paes dizendo, o Dino quer me ultrapassar, está fazendo vacinação com festa de São João, com arraial da vacinação lá no Maranhão. Aí o Dino fala, então leva a Alcione, que é maranhense, para fazer campanha de vacinação no Rio de Janeiro. Estão tentando fazer um agito para aumentar o número de vacinados e acelerar a vacinação. O Brasil precisa muito que mais gente tome a vacina. Mas esse agito de governadores e prefeitos é pouco ainda para fazer frente ao que o Brasil precisa. Além de tudo, a gente tem aí uma Copa América, ou Cova América, né, ajudando a disseminar o vírus. De novo, a média de mortes voltou a crescer. Vamos nos aproximando de novo de 3 mil mortes por dia. O professor Miguel Nicoleles, que é um dos cientistas que vinha alertando para esse risco da terceira onda, colocou no Twitter uma informação bem impressionante. Exatamente um ano atrás, o Brasil tinha 50 mil mortos pela Covid-19. Em um ano, fomos de 50 mil para 500 mil, multiplicou por 10 em um ano, para mostrar a dimensão, o estrago que significou a pandemia com essa gestão desastrosa do governo federal. O que vai para a panela de pressão esta semana é um símbolo brasileiro. Já foi um símbolo importante, né? Todo garoto queria ter uma camisa da seleção brasileira, de preferência uma camisa amarela, símbolo do futebol, é um orgulho dos brasileiros. Mas desde o 7-1 na Copa de 2014, esse símbolo começou a ficar bem desmoralizado. E não foi só dentro de campo, não. Depois as atitudes dos jogadores, alguns craques, né, envolvidos em acusações graves de assédio, em crimes de não pagamento de impostos, né, e agressões, e principalmente muito vinculados aos esquemas de dinheiro e pouco vinculados ao público, a quem afinal é a razão de ser do futebol. E para completar, a CBF totalmente desmoralizada, o ex-presidente Marinho preso nos Estados Unidos, depois o Del Nero também afastado, e agora Rogério Caboclo, que era o presidente da CBF, afastado por uma acusação gravíssima de assédio sexual e moral contra uma funcionária da CBF, além de outras lambanças de participar de reunião visivelmente alcoolizado, né? Enfim, a desmoralização completa da seleção brasileira, da camisa amarela e da CBF. Além de tudo, a camisa amarela virou um símbolo desses movimentos de extrema direita, que desde 2015 vão para a rua, primeiro para derrubar a Dilma, depois para apoiar esse governo do Bolsonaro. Ele mesmo virou um garoto propaganda dessa seleção,
agora durante a Copa América, apareceu lá do lado da televisão, fazendo propaganda, né, para o SBT, que ele apoia, injeta dinheiro no SBT e está transmitindo a Copa América. Então é a desmoralização completa, vai para a panela de pressão, infelizmente. A camisa amarelinha, a CBF e a seleção brasileira. Um dia nós vamos recuperar esses símbolos, mas por enquanto eles estão completamente desmoralizados. O nosso cafezinho essa semana vai para um personagem que recebe o cafezinho mais pelo caráter simbólico e pelo contraste com essa atitude em relação aos jogadores da seleção brasileira, dos quais nós acabamos de falar, né? A falta de ação dos jogadores da seleção brasileira. Então, nosso cafezinho vai para o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol português, a seleção portuguesa. Está acontecendo a Eurocopa, né? Estas semanas agora. E numa entrevista coletiva antes da estreia de Portugal na Eurocopa, sentou lá o Cristiano Ronaldo naquela mesa, né, de coletiva, cheia de patrocínio e tal, e bem na frente dele 2 garrafas de Coca-Cola em primeiríssimo plano. Então ia aparecer mais a Coca-Cola do que ele até. Bom, o que o Cristiano Ronaldo fez? Ele é um sujeito que presta muita atenção em tudo, né? Já houve aquela cena em que ele desce do ônibus, os jogadores sempre descem com aquele, né, ouvindo música, não prestam atenção em nada, e tinha um menininho pulando, chorando, e o Cristiano Ronaldo olha aquele menino, volta, dá um abraço no menino. Então, ele é um sujeito que está sempre atento ao que está acontecendo em volta, não é totalmente autocentrado, apesar de todo mundo brincar, né, que ele tem aquela coisa de ficar olhando para as câmeras para se ver, né, tem uma coisa meio egocêntrica, mas presta atenção no que está em volta. Bom, sentou na mesa, tinha a Coca-Cola ali, ele olhou para aquilo e falou não. Pegou a garrafa de Coca-Cola, afastou, tirou da cena e falou assim para a câmera, Coca-Cola não, água. Foi um gesto simples, né? Foi um gesto muito simples, mas mostra a capacidade, a força que tem a palavra de alguns personagens e como que isso pode ser usado. Nesse caso, ele estava usando em favor, primeiro, de que o jogador não é o tempo todo uma mercadoria, né? E segundo, a questão da saúde, né? É melhor tomar água do que tomar refrigerante. Está falando de esporte, de praticar esporte, de cuidar do preparo físico. E ele estava louvando que se tome água e não refrigerante. Isso gerou uma repercussão, a Coca-Cola perdeu o valor no mercado, nas ações da Coca-Cola, e principalmente mostra a capacidade e a importância de tomar atitudes, às vezes grandes atitudes políticas, às vezes gestos simples, que também têm um fundo político. Então vai o nosso cafezinho para o Cristiano Ronaldo, lembrando a importância dos pequenos e dos grandes gestos no mundo em que a gente vive. Um cafezinho para o grande jogador português.